O filósofo grego Platão foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Escreveu sobre uma grande variedade de assuntos, tais como política, estética, cosmologia e epistemologia. Até hoje fazemos referência ao amor platônico e aos ideais platônicos. A busca de Platão pela verdade e pelo conhecimento formou a base de grande parte da filosofia ocidental. Há controvérsia sobre o seu nascimento. Algumas fontes dizem que foi em torno de 428 a.C., outras dizem 424 a.C. De qualquer maneira, foi um nascimento em berço de ouro. Os pais de Platão descendiam da nobreza ateniense. Como outras crianças de famílias importantes de Atenas, Platão recebeu a melhor educação possível, estudando filosofia, poesia e ginástica. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso e, desde novo, testemunhou o caos político envolvendo a derrota final de Atenas para Esparta. 2 de seus parentes ascenderam ao poder no novo governo. Conhecidos como a Tirania dos 30, este grupo foi notório por negar aos atenienses os seus direitos. Governaram por um curto período, até que essa desprezada oligarquia foi derrubada e a democracia retornou a Atenas em 403 a.C. Podia-se esperar, devido às conexões familiares, que Platão estivesse destinado à política. Sua vida tomou um outro rumo quando conheceu Sócrates, o grande professor, e se inspirou pela sua filosofia e sua busca pelo conhecimento e virtude. É uma grande ironia pensar que Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude ateniense, incluindo Platão. Sócrates não era nada popular entre a tirania dos 30 e tampouco entre os novos líderes da recém-restaurada democracia. Em um grave equívoco de justiça, Sócrates foi considerado culpado por acusações inexistentes e foi condenado à morte. Platão tentou evitar sua morte, oferecendo-se para pagar a fiança e assim salvar-lhe a vida. Mas Sócrates escolheu acatar a sentença de morte. Desde então, Platão se enojou com a política e dedicou sua vida à filosofia, assim como seu mestre. Apesar de ser conhecido como discípulo de Sócrates, Platão foi também influenciado por Pitágoras e outros. Depois da morte de Sócrates, Platão viajou por 12 anos, estudando vários assuntos, incluindo matemática, com os pitagóricos na Itália, e geometria e astronomia no Egito. Durante sua viagem, Platão escreveu seus primeiros diálogos, que destacavam a Sócrates e seus ensinamentos. Como Sócrates não escreveu nenhuma obra própria, esses diálogos representam um dos poucos perfis que se tem sobre o lendário filósofo e seu estilo de discurso. Ao retornar a Atenas, Platão fundou a Academia Platônica por volta de 387 a.C. A Academia Platônica é considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Aqui podia-se assistir aulas ao ar livre sobre astronomia, biologia, matemática, política e filosofia. O método socrático era geralmente utilizado como forma de discussão racional, onde uma determinada hipótese era examinada através de várias perguntas. Se de maneira lógica essas perguntas conduzissem a algum tipo de contradição, então se adotava uma nova candidata à verdade. Várias gerações foram educadas na academia, até ela ter sido destruída em 86 a.C., quando Atenas foi conquistada pelos romanos na Primeira Guerra Mitridática. A academia foi reavivada no início do século V pelos neoplatônicos, que se consideravam sucessores de Platão. No ano de 529, o imperador bizantino Justiniano I fechou a academia de uma vez por todas. Ele a considerava uma ameaça ao cristianismo. Enquanto ensinava na academia, Platão continuava a escrever. Finalizou 35 diálogos e 13 cartas, conhecidas como epístolas, mas há dúvidas sobre a autenticidade de algumas delas. Apesar de relutar em escrever sobre si mesmo, há vários relatos sobre membros da sua família. Grande parte dos historiadores considera isso como um sinal do orgulho que ele sentia de sua distinta família. A ordem na qual Platão escreveu suas obras não é sabida ao certo, mas os historiadores tradicionalmente reúnem os seus trabalhos da seguinte maneira. Os primeiros diálogos, que incluem a Apologia e o Crito, apresentam os ensinamentos de Sócrates. Os diálogos finais, como a República e o Simpósio, introduzem a teoria das formas de Platão e a relação entre a alma, o Estado e o universo. Finalmente, seus trabalhos mais maduros são reunidos num grupo por serem considerados do mesmo estilo, entre eles As Leis e Timeu, que abordam assuntos como a lei, a matemática
e as ciências naturais. A teoria das formas ou das ideias é o coração do platonismo. Na visão de Platão, a realidade não está ao alcance dos que só confiam inteiramente nos seus sentidos. Ele explica que cada objeto com o qual podemos interagir ou ver dentro da nossa experiência de realidade é meramente uma representação da forma, com F maiúsculo. Por exemplo, reconhecemos um tijolo quando o vemos, mesmo que cada tijolo seja um pouco diferente, porque eles são todos reflexo de algo essencial, do tijolo verdadeiro, que é real, o ideal de um tijolo. Platão argumentou que essas formas, junto a outras ideias abstratas, eram mais reais do que as coisas que podíamos ver e tocar. Ideias universais como justiça, beleza e igualdade não são acessíveis através dos sentidos. Elas são compreendidas somente pela razão. Provavelmente, a melhor expressão da visão de Platão sobre a condição humana se encontra na Alegoria da Caverna, escrita na obra A República. As palavras dessa parábola são ditas por Sócrates e Glauco, irmão de Platão, mas entende-se que eram ideias do próprio Platão. Sócrates descreve para Glauco um grupo de prisioneiros que viveram a vida inteira acorrentados dentro de uma caverna, dispostos de tal maneira que só podem ver a parede de frente para eles. Atrás deles, uma fogueira. Entre os prisioneiros e a fogueira existe uma plataforma onde são exibidos objetos. Os prisioneiros não veem os objetos, mas sim as sombras projetadas na parede da caverna. Se nos basearmos somente nos nossos sentidos, seremos como os prisioneiros da caverna, que não conseguem perceber a realidade atrás deles. Somente as pobres cópias do mundo real projetadas diante de seus olhos. O mundo real das ideias só pode ser percebido através da razão. Por isso, a academia era de vital importância. Platão passou seus últimos anos escrevendo e ensinando na academia. Obviamente, não é possível saber tudo o que Platão pensava. Ainda mais porque ele preferia a oratória à escrita como meio de transmitir o seu conhecimento. De acordo com os textos dos seus discípulos, Platão tinha uma série de doutrinas não escritas, que foram passadas só oralmente. Seu discípulo mais famoso foi Aristóteles, que chegou à academia no ano de 367 a.C. e por lá ficou por 20 anos. Depois fundou a sua própria academia, chamada de Liceu, onde continuaria a grande tradição de Platão e Sócrates. Platão morreu por volta de 348 a.C. e acredita-se que esteja enterrado no terreno da academia.